Abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, parte A do versículo 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Amém? Coloque a mão assim no seu coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por poder falar da tua palavra, poder ministrar a tua palavra, e que mais uma vez esta palavra, Senhor, entre nos nossos corações. Mais uma vez essa palavra ministra nos nossos corações, que ela derrube barreiras, que ela abra fronteiras e que ela nos leve a direcionamentos poderosos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos, em nome de Jesus. Preste atenção na palavra. Tenho certeza que essa palavra vai ministrar muito ao teu coração, então preste atenção. O que Deus está querendo dizer através desse texto que nós lemos? Ele diz: eu sou o único Deus e não há um Deus como eu. E por que ele está dizendo isso? Porque eu sou o único Deus que desde o início faz conhecido o fim. Notem o que Deus está dizendo e o que Deus está revelando aqui nesta palavra. Esses dias eu dei uma pincelada por cima, mas hoje eu quero concluir isso aqui para você entender de uma vez por todas o que Deus tem para todos nós nesse tempo. Deus disse: eu sou o único Deus que faço o fim antes de começar. Então diga assim: Deus, repete, diga: Deus faz o fim antes de começar. Então Deus está dizendo aqui na sua palavra: eu sou o único Deus que nunca começo no começo. Ele está dizendo: eu termino as coisas primeiro. Então, quando Deus termina, ele diz: vamos começar. É assim que Deus está revelando aqui na sua palavra. Olha só o que ele está dizendo aqui no próximo versículo: eu sou o Deus e não existe ninguém como eu, e eu faço desde o início conhecido o fim. O que Deus está querendo revelar para nós através disso? Deus está dizendo: eu nunca começo algo antes que eu tenha terminado. Então diga assim comigo: Deus nunca começa algo antes de ter terminado. Repete essa verdade. Então ele está dizendo assim, eu não permito nada começar até que eu tenha terminado. Então, quando eu começo algo, isto é uma evidência que já está terminado.
Amém? Independente do que você vai fazer, independente do que você vai começar, Deus está dizendo que antes de começar algo, Ele termina. Por isso que Deus, Ele é conhecido como o Alfa e o Ômega, o início e o fim juntos. E isto aqui é importante para todos nós aqui. Por quê? Porque Ele permitiu você começar. Tudo que você começou, antes houve uma permissão de algo que já está terminado. Ou seja, você nunca vai começar nada, mesmo que você queira muito, antes de Deus ter terminado. Então Deus disse: eu não permito que nada comece, a não ser que já esteja terminado. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você já está terminado. Então, quando eu estou dizendo isso aqui, queridos, o fato que você foi concebido no ventre da sua mãe é a evidência que já tem algo terminado, que você nasceu para começar. Deixa eu voltar com esse entendimento aqui, desde o ventre da tua mãe, quando você foi gerado, alguns programados, outros não programados, uns veio no tempo determinado, outros na cabeça de alguns pais no tempo errado, mas o fato é, amados, que se você foi concebido, se você nasceu, Deus já tem uma história que você nasceu para começar. E isso aqui é tremendamente poderoso. Por quê? Porque nenhum ser humano veio à terra sem nenhum propósito. Todos nós, independente das lutas que passamos, independente das situações que vivenciamos, todos nós nascemos com um propósito. Então levante a sua mão, vamos falar essa primeira verdade, diga assim: eu tenho um propósito. Repete isso, mais forte. Todos nós temos um propósito, e Deus está revelando a nós aqui. Ele diz: eu te mostro no começo o final. E o que é que Deus chama de o final? Versículo 10 diz assim, ó: eu digo, o meu propósito permanecerá em pé. Ele termina, e ele então começa, e ele te mostra o final. E o que se chama esse final? Visão. Diga assim: a visão. Mais forte, diga: a visão é aquilo que eu vejo já terminado. Amém? Você não está vivendo ainda. Você ainda tem coisas que você ainda nem conheceu. Tem coisas que ainda nem aconteceram na sua vida, mas já existem, já acontecem. É por isso que você sonha até mesmo coisas grandes que você muitas vezes não entende. Esse é o teu propósito que já existe. Você já sonhou com coisas tão grandes que você disse: será que isso é para mim? Lembram lá de José? Sonhava com coisas tão grandes, sonhava com coisas tão poderosas, que toda a família dele não conseguiu entender. Por quê? Porque José tinha visão e os irmãos dele não tinham. Sempre que você se relacionar com alguém que não tem visão, essa pessoa vai tentar tirar você do propósito. Lembra lá quando você ainda tinha 10 anos e você começou a ver coisas,
E o tempo foi passando e as coisas não aconteceram, não se concluíram. Então você agora tem 20 anos e você começa a ver as mesmas coisas, mas elas ainda não aconteceram. Então começa o tempo passar e agora você tem 30 anos e você continua vendo coisas que ainda não aconteceram. Por que você vê essas coisas repetidamente? Porque elas já existem e já estão terminadas. Então nós precisamos alimentar sonhos que muitas vezes nós engavetamos por causa do tempo, sonhos que muitas vezes nós deixamos para trás por causa do tempo. Mas é necessário nós entendermos que quando Deus nos dá uma visão do futuro, quando Deus nos dá uma profecia dos nossos próximos dias, nós começamos a enxergar algumas coisas que já estão terminadas. E eu quero começar profetizando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Existem coisas poderosas no teu futuro que ainda não aconteceram. Existem coisas grandiosas no teu futuro que ainda estão por acontecer. Existe grandeza no teu futuro que ainda não aconteceu. Se você está recebendo, já vai dizendo: é meu essas bênçãos. Existem coisas extraordinárias que vão começar a acontecer. E quem sabe você diga: ah, pastor, mas eu já tenho 60. Outros dizem: eu já tenho 70. Não existe tempo algum que consiga impedir os planos e os propósitos de Deus. Deus está dizendo: todos os meus propósitos permanecerão de pé. Cada um de vocês aqui receberá aquilo que Deus programou, mesmo antes de você começar. Amém? O fato é, queridos, que você veio à terra com um dom. Diga assim: eu tenho um dom. Repete isto. Todos nós temos um dom. Todo ser tem um dom. E esse dom foi dado para você servir a humanidade. Todo dom colocado em nós é dado para servir. Entenda o que vai ser ensinado aqui, porque isso pode mudar os teus próximos dias, isso pode mudar os teus próximos anos, isso pode mudar os direcionamentos da tua vida daqui para frente. Quantos de vocês querem ser grandes? Grandes. Então diga: eu quero ser grande. Agora entenda que se você quer ser grande, não tente passar por cima de pessoas. A gente não cresce pisando em pessoas, a gente não cresce diminuindo pessoas. Nunca tente crescer derrubando pessoas. Se você verdadeiramente quer crescer, se você verdadeiramente quer ser grande, você precisa ser um servo. Entenda que é por isso que Satanás complica tanto as pessoas e rouba delas a capacidade de servir. Muitas vezes as pessoas não entendem, eles se enrolam em seus próprios planos, em seus próprios propósitos, em seus próprios alentos, em seu próprio entendimento, e eles perdem a capacidade de servir. Entenda aqui que Deus não está dizendo que você tem que ser um escravo das pessoas. A palavra hebraica aqui é servir o seu dom. Se você quer ser grande, sirva com o seu dom as pessoas. Vou voltar com esse entendimento. Você quer crescer, você quer romper, você quer se tornar grande, então
você precisa servir o que Deus te deu. Se você nunca servir, você nunca será capaz de saber o que Deus colocou em você. Não existem pessoas que estão na igreja e estão perdidas, não sabem para que servem, não sabem para que veio, não sabem aonde se encaixa, porque eles nunca serviram. E se eles nunca serviram, eles não descobrem a grandeza que está dentro de si. O próprio Jesus diz assim, que se você quer ser grande, seja um escravo. Ele mesmo diz assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Agora notem que ele não está falando de opressão. Entenda algumas coisas aqui. Ele está falando que a gente tem que se tornar escravo do nosso dom. Isso aqui pode desatar algo muito poderoso na sua vida, porque tem gente que tem um dom, mas ele não tem visão sobre o seu dom. Tem gente que tem um dom, mas ele não serve o seu dom. Tem gente que tem um dom, mas ele não sabe para que serve o seu dom. Entenda que se você quer crescer, se esse ano você quer que seja um ano extraordinário na sua vida, o ano dos céus abertos, você vai ter que começar a servir. E quando você começar a servir, o teu dom vai começar a se revelar. Entenda aqui, compreenda aqui. Grandes líderes, eles não dormem muito. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque eles são escravos dos seus dons. Quando você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você entender isto, a sua visão nunca mais será a mesma. Muitas vezes, enquanto você está dormindo, líderes estão planejando. Muitas vezes, enquanto você está dormindo, líderes estão sonhando, líderes estão trabalhando. Por quê? Porque o teu dom faz de você um escravo. Às vezes a minha família me acha estranho, porque eu durmo muito pouco. Eu durmo tarde e acordo muito cedo. E aí eles ficam me perguntando: pastor, o que você fica fazendo? Você fica na Netflix, assistindo série uma atrás da outra? Você fica assistindo filme? O que você fica fazendo? Muitas vezes, ou quase que sempre, quando eu madrugo, eu estou usando o meu dom. Para quê, pastor? Para exatamente fazer mensagens como essa que você está ouvindo. Para trazer uma mensagem que possa falar e ministrar no teu coração. Muitas vezes Deus te deu um dom, mas você ainda não sabe usar. Muitas vezes Deus te deu um dom e você tem negligenciado o que Deus colocou dentro de você. Aí do seu lado está um grande dom, e Deus quer que esta pessoa sirva este dom para você. Olha aí do seu lado, tem uma pessoa aí, olha nos olhos dela. Esta pessoa tem um grande dom. Olhando para essa pessoa, dá para saber o dom dela? Sim ou não? Olhando, olha aí, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, pode ser teu filho, pode ser o teu amigo. Quando você olha para essa pessoa, você consegue identificar o dom dela? Sim ou não? É impossível. Dom a gente não consegue ver com os olhos. O dom só é identificado quando esta pessoa abençoada aí do teu lado te servir. Quando ela começar a te servir,
você vai conhecer o dom dela. Não é assim? Muitas vezes nós temos uma excelente cozinheira aqui. Quem aqui é uma excelente cozinheira? As irmãs, além da minha esposa. E aí você pode dizer, eu sou uma excelente cozinheira. E eu digo, eu não acho. Quem aqui é um excelente trabalhador? Trabalhador, você trabalha, você gosta de trabalhar. E eu posso dizer, eu não acho. Quem aqui, existe uma costureira aqui? Costureira, vendedor, tem o Alceu lá. Quem mais é vendedor? Tem a Daia, tem o Kennedy, tem as irmãs ali. Vocês se acham bom no que vocês fazem? Eu posso dizer que eu não acho, porque vocês nunca venderam nada para mim. Você está entendendo isto? Você pode ser muito bom no que você faz, e mesmo assim ninguém saber disso, porque você não aprendeu a servir as pessoas com o teu dom. Levante a sua mão direita, vamos quebrar isso. Por isso que eu falei que seria poderoso hoje. Diga assim: Deus me ensina a servir o meu dom. Amém. É por isso que o diabo trabalha na sua mente, dizendo que você não serve para nada. É por isso que Satanás trabalha na sua mente, dizendo que você não é capaz, e então você se retrai, então você se enclausura, então você se fecha, e você diz, ninguém gosta de mim. O diabo sabe disso. Ele sabe que ele só colocou um pensamento na tua mente, porque ele sabia que se você se sentir pequeno, se você se sentir incapaz, você não vai servir o seu dom. Quantas vezes nós deixamos de servir o nosso dom, porque uma vez não deu certo. Você lembra a primeira vez que você fez um almoço e ficou muito salgado? Quem já fez um almoço salgado aqui? É interessante isso. Na nossa casa acontece às vezes. E mesmo isso é sábio, mas isso só vai acontecer com pessoas de visão. E às vezes você não convive com pessoas de visão. Às vezes a pastora erra na dosagem. E ela diz, ficou salgado? Eu digo, não, está ótimo. Porque às vezes uma palavra maldita pode impedir todo um potencial por causa de um erro. Sim ou não? Tem gente que está impedido de crescer por causa de uma palavra maldita no passado. Você absorveu dentro de você, foi tão grande aquilo, tão poderoso, porque era uma pessoa que exercia autoridade sobre você, seu pai, sua mãe, seu professor, seu patrão, e por causa daquela palavra, a partir dali, você ficou com medo de servir o seu dom. Vamos anular essa maldição? Levante a mão e diga assim, em nome de Jesus. Mais forte, diga, em nome de Jesus, eu anulo todas as palavras malditas que tentaram me impedir por anos de eu servir o meu dom. Diga, eu nasci com um dom. Diga, Deus colocou algo poderoso dentro de mim. Diga, e a partir desse ano, em nome de Jesus, eu vou começar a servir o meu dom. De que Satanás não vai conseguir me impedir. Amém?
você acaba de quebrar um ciclo maldito na sua vida. Sirva o seu dom, para que as pessoas conheçam a tua grandeza. Mas você precisa entender que você tem que dominar uma área do seu dom que te faz grande. E então você serve esse dom para o mundo. Existe um dom dentro de você e o mundo, as pessoas precisam deste dom. Todo dom que Deus colocou em alguém serve para alguma coisa neste mundo. Vocês sabiam disso? Aquilo que Deus colocou dentro de você serve para algo. Eu assisti uma entrevista, eu quero que você preste atenção, com o Michael Jordan. Quem lembra dele? Quem lembra dele? Jogador de basquete incrível, o melhor de todos os tempos que eu já vi jogar. Ele era um gênio do basquete. E quando perguntaram para ele nessa entrevista qual era o seu segredo, como que ele havia se tornado tão grande, perguntaram para ele: como que você se tornou uma lenda? Como que você se tornou um gênio do basquete? E ele disse: eu sou um escravo do meu dom. E ele começou a contar a sua história. E ele disse: quando eu estava na escola, eu era bem pequeno, eu era bem magrelo, e eu queria muito jogar basquete. Desde criança eu sonhava em jogar basquete. E ele disse: eu me via jogando basquete, eu me via arremessando a bola, sempre eu me via jogando basquete. E ele disse: então um dia eu criei coragem e fui até o técnico da escola e eu disse a ele: eu quero jogar basquete, eu quero estar no time da escola. E ele disse: então o técnico me deu uma bola para fazer um teste. E ele disse: então eu joguei a bola e a bola não entrou. Então eu fui correndo, peguei a bola e joguei a bola novamente, e a bola não entrou. E então eu tentei de novo e de novo e de novo, e ele disse: parece que a minha mão não funcionava, a bola que eu jogava nunca entrava. Então o técnico bateu nas minhas costas e disse: você nunca será um jogador de basquete, não culpe-se por isso. E ele disse: mas eu me via desde criança jogando basquete, e então eu não acreditei no que o técnico disse. Ouça aqui, amados, se você quer ser grande, tem pessoas que você não pode acreditar, tem pessoas que você não pode ouvir. Algumas vezes essas pessoas estão no meio da tua família, elas convivem com você, elas sentam na mesma mesa que você, todos os dias você se depara com elas. Quando você conta os teus sonhos, essas pessoas não acreditam em você. Quando você fala dos teus projetos, eles dizem que você está exagerando, eles dizem que você está no mundo da lua. Não é assim que acontece quando você compartilha os teus sonhos com algumas pessoas que não acreditam em você? E Michael Jordan está contando a sua história, e ele disse: eu me tornei irado. Ele falou: eu fiquei com muita raiva
quando aquele homem disse que eu nunca seria um jogador de basquete. Entenda aqui, queridos, que você nunca vai se tornar grande até que você se torne irado. E o que é ira, pastor? Ira é paixão. Diga comigo, ira é paixão. A chave da grandeza é a ira. Sabe aonde a gente erra? Quando a gente não sabe direcionar a nossa ira. Quando a gente não tem visão para direcionar a nossa ira. Vamos olhar para a história. Nelson Mandela, irado. Martin Luther King, irado. Jesus, irado. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você está irado contra o quê? Me mostre do que você tem raiva e eu te mostro o teu futuro. Me mostre o que você odeia, eu te digo se você está tendo direcionamento ou não. Porque muitas vezes nós fazemos como o velho touro, lembra dele que ele sempre morre no final, ele é mais forte, ele é mais poderoso, e ele está lá numa arena, né, cheia de uma multidão, com um pequeno toureiro com um pano vermelho na sua frente. E se nós olhássemos só assim a cena, nós diríamos, esse touro vai arrebentar com esse homem. E ele esfrega a sua pata no chão, e ele está com muita ira, mas porém, ele descarrega a sua ira no pano vermelho. E todas as vezes, ele sempre é derrotado. Olhe para você. Aonde você está descarregando a sua ira? Tem pessoas que descarregam a sua ira na sua família, porque as coisas não estão funcionando para ele. Tem pessoas que descarregam a sua ira na igreja, porque ele diz assim, eu não sou aceito, não sou abençoado, ninguém presta naquela igreja. Tem pessoas que descarregam a sua ira no seu trabalho, tem outros que descarregam no seu patrão. Mas isso não está fazendo você grande. Você é só uma pessoa resmungona e frustrada, porque você ainda não entendeu como direcionar a sua ira. Entenda aqui, amados, você nunca vai mudar o que você não odeia. O que você odeia? O que você mais odeia? Tem pessoas que estão vivendo uma vida de fracasso, porém não o suficiente para mudar. Ele está vivendo por anos e anos e anos escravo de um vício, escravo de algo tão pequeno, mas que não houve ira suficiente para que aquilo fosse mudado. E entenda, você nunca vai mudar o que você não odeia. Então, a partir de hoje, procure algo para você odiar. O que você odeia? Pense, o que você odeia? Se você não odeia, você não muda nada. Jesus odiava o pecado, então ele morreu pelos pecados. Nelson Mandela odiava a opressão, e então ele foi para a prisão. Martin Luther King odiava a desigualdade, e então ele foi perseguido por isso. O que te faz irado? Michael Jordan disse, eu fiquei irado, e então eu fui
para um ginásio na escola. E ele disse: todas as manhãs, sozinho, 3 horas da manhã, todo mundo estava dormindo. E ele disse: eu saía da cama, eu pegava a bola e eu ia para o ginásio, e eu ficava 4 horas somente jogando a bola, sozinho, eu, os ratos e as baratas. E ele disse: e eu só jogava a bola, e eu jogava a bola e a bola entrava na cesta. Então eu mudava de posição e eu jogava a bola e a bola entrava na cesta. E então eu mudava de novo e eu jogava a bola e a bola entrava. E os únicos que viam isto eram os ratos e as baratas. Muitas vezes o nosso dom nos faz pessoas sozinhas. Não importa quem não acredita em você, meu irmão, você tem que acreditar. Não importa quem diz para você que você não vai conseguir, se você colocar no teu coração o teu sonho, dizer: não, Deus colocou sonhos grandes dentro de mim, Deus colocou sonhos poderosos dentro de mim, e eu vou continuar tentando até conseguir. Entenda, você se torna grande em segredo. Quando é que você se torna grande em segredo? Muitas vezes você vai estar sozinho, muitas vezes as pessoas não vão saber, mas um dia eles vão se encontrar com a tua grandeza, e eles vão dizer: como que aconteceu, aonde que aconteceu? Mas muitas vezes nós nos tornamos grande em segredo. Não se preocupe, que chegará um tempo que eles vão dizer, olhar para nós aqui, vão dizer: como essa igreja cresceu tanto, como ela rompeu tanto, como ela se tornou tão poderosa. É porque nós crescemos sem estardalhaço, crescemos em segredo, porque aqui tem pessoas que têm grandeza, têm dom, e a hora que vocês começarem a servir o seu dom, então nós vamos romper e vamos fazer tudo diferente. Eu creio nisso, você crê? Eu creio nisso. Deus te faz grande em segredo, e quando você está pronto, está preparado, Ele vai te expor, Ele vai fazer você aparecer. Davi está no pasto, ninguém está enxergando, o seu pai não enxerga, a sua família não enxerga, ninguém sabe quem é Davi, a não ser Deus. Os irmãos estão na guerra e estão com medo de um gigante em público. Davi, em segredo, está matando urso e leão. Deixa eu voltar com esse entendimento. Os irmãos estão em público com medo do gigante. Davi está no pasto, matando urso e matando leão. Vai chegar um tempo na tua vida que Deus vai criar um gigante que só você é capaz de derrubar. Vai chegar um tempo que Deus vai criar uma situação. Então não se preocupe enquanto você está lá no pasto. Não se preocupe enquanto você ainda não foi revelado. Sabe o que aconteceu? O pai de Davi chamou a Davi e disse: vai servir os teus irmãos. Está lá na história. E quando Davi foi servir os seus irmãos, notem, ele foi servir os seus irmãos. E quando ele foi servir os seus irmãos,
Era o dia que Deus iria revelar Davi para o mundo, o grande rei que Deus tinha para substituir a Saul. Chegará o tempo que Deus vai revelar o teu dom, chegará o tempo que a tua grandeza virá em evidência, chegará um tempo que não só o anonimato vai bater palma, mas o público vai começar a bater palma, porque Deus resolveu te apresentar. E quando Deus colocar você em evidência, até os inimigos vão ter que te aplaudir, vão ter que reconhecer que você é um escolhido do Senhor. Tem gente escolhida do Senhor aqui? Tem gente que está crescendo em segredo? Então levante a tua mão e adore o Senhor e diga: eu sou um escolhido do Senhor. Michael Jordan disse: eu decidi tentar algo, eu tinha 15 anos de idade. Ele disse: eu fechei os meus olhos e eu joguei a bola, e a bola caiu na cesta. Ele disse: então eu mudei de posição e eu fechava os olhos e jogava a bola, e a bola caía na cesta. E eu fui mudando várias posições, e eu olhava para a cesta, jogava a bola, e então a bola entrava. E ele disse que ele se tornou tão bom em segredo, que ele podia fazer isso com os olhos fechados. Quando você se torna bom em algo, você faz com os olhos fechados. Eu lembro quando eu estava no exército, Guilherme deve ter passado por isso, e nós montava e desmontava o FAL em poucos minutos com os olhos vendados, né? E tinha um cronômetro, inclusive. Nós desmontava todo aquele FAL peça por peça e montava num tempo muito recorde, porque de tanto montar e desmontar, a gente aprende a fazer as coisas até de olhos fechados. Quando você encontrar o seu dom, e você redefine o seu dom, e você fica tão bom no seu dom, que parece até fácil, né? Mas é somente para você. Entenda que nós nunca devemos ter inveja do dom de outras pessoas. Quem é você? O que é que você pode fazer? Pense. E Michael Jordan disse que ele voltou na escola na semana seguinte. Ele disse para o técnico: eu quero entrar no time novamente. E o técnico disse: você não pode jogar. Ele disse: mas eu quero jogar. E ele disse: não, vai embora, menino, você não sabe jogar. Ele disse: não, eu quero jogar. E o técnico disse: não, eu vou te expulsar daqui, você não sabe jogar. Ele disse: eu sei jogar, eu quero jogar. E o técnico disse: tá bem, eu vou te dar o uniforme, mas você só vai sentar no banco, você não vai fazer nada. É isso que o diabo faz com muitas pessoas que têm um dom. Ele coloca você no banco e ele diz assim: você não vai fazer nada. E então ele colocou o uniforme e ele estava alegre, contente. E eles foram jogar contra outra escola, e ele estava sentado no banco, e ele estava ansioso. E ele dizia: eu quero a bola, e o técnico nunca dava uma chance para ele entrar. Então, na segunda metade do jogo, o jogador principal, qual? O principal, se machucou e saiu mancando. E o técnico olhou para o lado, 2 dos jogadores tinham saído por falta, o melhor se machucou,
e ele teve que ir para o banco. Entenda que muitas vezes Deus vai machucar pessoas para revelar o teu dom. Muitas vezes Deus vai tirar pessoas que se acham os melhores, simplesmente para revelar o teu dom. E ele disse que o técnico olhou para ele, e ele sorriu, e o técnico disse: olha, você vai entrar no jogo, mas você não vai lançar a bola. Se você pegar a bola, já passe a bola, não joga a bola na cesta, você não pode jogar a bola na cesta. E ele disse: tudo bem, eu vou fazer isso. E então ele entrou na quadra, os jogadores jogando, e de repente alguém jogou a bola para ele, e ele pegou a bola, e ele ouviu o técnico gritar: não jogue a bola na cesta. E ele ouviu dentro de si: jogue a bola, você sabe fazer isso. Mas ele ouvia a voz do técnico dizendo: não jogue a bola, mas o espírito dele gritava: jogue a bola. Entenda, amados, que algumas vezes o técnico é o diabo. Muitas vezes ele vai tentar impedir você, e ele vai dizer: não comece esse negócio, e Deus diz: comece esse negócio. E ele diz: não compre essa propriedade, e Deus diz: compre essa propriedade. E ele diz: ah, você é tão pequeno, mas lá dentro de você diz assim: eu me tornei grande em segredo. E ele diz: nunca sirva essa igreja. E Deus diz: sirva essa igreja. E ele vai gritar e vai dizer: você não é capaz. Mas o Espírito Santo vai dizer: você é capaz. O diabo diz: essa estratégia de crescimento não vai dar certo. E o Espírito Santo diz: já deu certo. E hoje Deus está dizendo para cada um de vocês aqui nessa noite: você tem a bola. O que você fará daqui para frente? Deus tem colocado nas tuas mãos um dom extraordinário. Você pode ser uma ovelha frutífera. Você pode ser uma ovelha que vai gerar muitos filhos, mas o diabo vai dizer que você é complicada, o diabo vai dizer que você não tem condição, o diabo vai dizer que você é tímido, o diabo sempre vai fazer com que você não sirva o seu dom. Agora entenda, amados, quem é que você vai obedecer? A Deus ou ao diabo? Quem é que você vai obedecer? Eu creio que Deus vai fazer dessa igreja algo que nunca aconteceu, e ela vai crescer como nunca cresceu. Então você vai começar a convidar as pessoas, e você vai começar a trazer pessoas, e você vai começar a fazer convite, e você vai começar a fazer estratégias. É você jogando a sua bola, mas tem outros que vão ficar fechados, tem outros que vão dizer: não é para mim, eu nunca convidei ninguém, eu não tenho relacionamento com ninguém. Tudo depende de quem você vai ouvir. Então levante a sua mão nessa noite e diga: Deus, mais sorte, diga: Deus, me ensina a ouvir a tua voz. Repete isso, grita se for preciso, mais uma vez. Alguns vieram da sua casa hoje, quem sabe você estava triste, e você veio aqui buscando uma palavra de Deus. Quem sabe a tua vida não está indo muito bem, a tua família não está indo muito bem, o teu casamento está debaixo de pressão, e Deus diz: você vai fazer algo ainda esse ano que você nunca fez.
Você vai se levantar ainda esse ano como você nunca fez. Você vai ter uma ousadia como você nunca teve. Você vai se levantar porque você é grande, porque você é capaz, porque você tem um dom. E o diabo vai dizer: não, você não pode. Mas o Espírito Santo está dizendo: jogue a bola, porque você é capaz. Esse ano será o melhor ano da tua vida. Será um ano extraordinário e você vai romper e vai crescer como nunca cresceu. O Espírito Santo está dizendo: você tem a bola, você já ganhou, porque o jogo já acabou. E Deus diz: jogue, já está feito, pare de se preocupar. Michael Jordan, para nós terminarmos essa história, disse: eu estava com medo, porque o técnico estava assistindo, porque todos estavam olhando, mas o meu espírito dizia: você trabalhou em segredo, eles não sabem quem você é. Eu estou dizendo: eles não sabem quem você é. Eles não sabem. Tem mães aqui que ninguém sabe quem você é. Tem pais aqui que ninguém sabe do que você é capaz. Tem homens, tem mulheres aqui que ninguém sabe do que você é capaz. Eu lembro-me quando eu preguei a primeira mensagem na minha vida. Eu tinha 17 anos de idade. Não, um pouco mais, desculpe. Eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade. Eu tinha recém saído do exército. 19 anos. Eu nunca tinha subido numa plataforma. Eu cantava, como vocês me viram cantando aqui, mas eu não conseguia falar com as pessoas. Alguma coisa dizia dentro de mim: você não é capaz de falar com as pessoas. E então, quando eu servi o exército, eu ficava num lugar onde tinha muitos paióis de armamento. Era extenso. À noite ficava muito escuro, não tinha iluminação, porque não podia ter iluminação. E nós tirávamos guarda naquelas ruas. E eu me lembro quantas vezes eu preguei naquelas estradas empoeiradas sozinho, porque dentro de mim alguma coisa dizia: você é um pregador. E então eu pregava, eu ousava, eu fazia apelo, e as únicas que viam aquilo eram as árvores. Tinha muitas árvores, elas eram duras para se converter, mas eu olhava para aquelas árvores e eu imaginava pessoas, e eu conseguia falar bem para as árvores, mas eu não conseguia falar bem para os homens. Eu conseguia pregar bem sozinho, mas quando eu estava numa plataforma como essa, eu me intimidava, eu me amedrontava e eu ficava receoso de falar alguma coisa. Até que um dia, um irmão meu mais velho, pastor, ele disse: você vai pregar? E eu disse para ele: eu não posso pregar. Ele disse: você pode pregar. Eu falei: eu não posso, eu não sei falar com as pessoas. Ele disse: tanto é que você pode, que eu já marquei, vai ter um encontro regional de mulheres aqui, para mulheres, e você é o pregador da noite. Eu nunca tinha pregado antes. A partir dali todos pensavam: não vai conseguir, vai travar, não vai conseguir falar, não vai conseguir sair nada. Mas lá dentro de mim alguma coisa dizia: você já prega em segredo, você já prega para as árvores.
Está na hora de você vir a público. Está na hora de você revelar o seu dom. Eu sei que passei quase um mês com dor de barriga, nunca tive uma dor de barriga tão forte que durou um mês, de tanto medo. Mas chegou no dia, quando me chamaram, eu parecia que estava andando no ar, de tanto medo. Só que quando eu peguei a Bíblia e eu comecei a ler a palavra, algo soprou dentro de mim, e a partir daquele dia eu entendi que não era eu, mas era aquele que estava em mim. Naquele dia todos pensavam que eu não teria palavras, e eu preguei 35 minutos pela primeira vez na vida. No final, muitas mulheres chorando na frente, outras gritando, e naquele dia o Espírito Santo disse: olá, este é o Climar que cresceu em segredo. A partir dali, eu já preguei em grandes plataformas, em grandes congressos, mas eu nunca esqueço que a grandeza começou quando ninguém viu. Você é grande também. As pessoas não te conhecem, mas chegará um tempo que Deus revelará o teu dom para o mundo. Levante a sua mão assim e diga: eu tenho um dom. Mais forte, diga: eu tenho um dom. E chegará o tempo que o meu dom será revelado através da minha vida. Deus tem preparado, amados, todos esses tempos. A minha volta aqui, amados, é um tempo determinado por Deus. Eu me encontrei com alguns irmãos de muitos anos. Eu encontrei com muita gente. E eu creio que Deus trouxe esse tempo novamente para revelar o teu dom, para revelar quem você é. Quem sabe por muitos anos você tem vivido massacrado dentro de igrejas, você tem vivido engaiolado dentro de igrejas, e você não tem entendido o que é servir o seu dom. Você não tem entendido o que é ser reconhecido por causa do seu dom. Entenda, Deus te chamou você para este tempo. Sonhe grande. A tua grandeza está dentro de si. Apenas jogue a bola que Deus está te dando para você. Deus deu a todos nós uma bola nesse tempo, amados. Deus deu a mim uma bola, deu a você uma bola. Michael Jordan disse: eu fechei os meus olhos, faltavam 5 segundos. Ele disse: eu nunca tinha jogado a bola na cesta em um jogo, então eu fechei os olhos. Eu não queria ver as pessoas, eu queria ver os ratos e as baratas. E ele disse: quando eu fechei os olhos, eu não vi ratos e nem baratas. Ele disse: eu vi anjos. E ele disse: então os anjos disseram: jogue a bola. Então ele disse que deu um salto para trás e jogou a bola. E quando ele lançou a bola, ele orou e disse: Senhor, por favor, faz essa bola cair. E então ele ouviu os gritos da multidão. Os jogadores vieram correndo abraçá-lo. O técnico veio correndo e disse: eu não acredito. Ele disse: eu sei, é isso que a tua família vai dizer para você um dia. Eu não acredito que você cresceu tanto.
Eu não acredito que você rompeu. O que aconteceu com você? O que mudou em você? Então, amados, jogue, não tenha medo, e Deus vai te celebrar. Deus vai te celebrar. Eu quero que você fique de pé. Fecha os teus olhos. O que você vê? O que você vê quando você fecha os olhos? O que eu vejo quando fecho os olhos? Eu vejo multidões. Eu vejo centenas de almas se convertendo. Eu vejo famílias sendo restauradas. E eu vejo Deus se estabelecendo nessa cidade. Agora todos vocês precisam entender. Deus me deu a bola. Me ajuda a jogar essa bola. Me ajude a jogar essa bola.